Olá, amigos, boa noite. Hoje, nossa terça-feira, noite de refletirmos um pouco a respeito da obra O Livro dos Médiuns, da codificação espírita, e nós estamos aqui mais uma vez juntos para esse evento. Agradecemos antecipadamente a participação de todos, aqui já chegando Tânia, Laura, Jane, Sandra, Célia, que estão conosco nesse instante, e outros mais companheiros chegando, Eliana, Ana Maria. Sejam todos bem-vindos, é uma alegria estarmos juntos para fazermos as nossas reflexões costumeiras, como estaríamos fazendo se estivéssemos na casa espírita. Brígida, Rosângela, seja bem-vinda, Laura. Vamos à nossa prece e depois continuamos cumprimentando os amigos e refletindo a nossa tarefa da noite de hoje. Pai de bondade, que a sua paz e a sua luz nos envolva, que Jesus, o Mestre amado, seja sempre o nosso modelo e guia, a fim de conseguirmos, Pai, trilhar com mais segurança, com mais tranquilidade a caminhada que nos está proposta. Permita que Jesus, o Mestre amado, conceda junto de nós os bons amigos espirituais que velam por nós, que nos intuem e nos inspiram, para que consigamos ter as melhores reflexões a fim de que nossas escolhas sejam mais acertadas. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Patrícia, boa noite. Vamos ver todos os companheiros que estão conosco também aqui, e que para nós é mesmo esse ponto de encontro de nossas vidas, pelo menos nesse período que estamos vivendo. Terezinha, boa noite, que eu não disse, Dilza, sejam todos bem-vindos, Kazuko, e vamos às nossas reflexões. Nós estamos vendo o penúltimo capítulo, como nós dissemos, da obra, embora ela vá até o capítulo 30, mas nós estamos no 28, porque lá no final trata dos regulamentos da sociedade espírita, dos nossos estatutos, e nós vamos nos limitar então até a formação para as nossas reflexões, porque essa final seria técnica de interesse de organização da casa. Nesse capítulo 28, que tem como título Charlatanismo e Prestidigitação, nós estávamos vendo a respeito das fraudes espíritas. Então, fenômenos que poderiam ser... Bem, meus amigos, nós estamos falando de fenômenos físicos, não é? E de repente, o nosso vídeo foi cortado porque o nosso celular, pelo qual nós transmitimos, sozinho, em termos, ele desligou, ele apagou totalmente, reiniciou o celular, quando não houve qualquer movimento para isso. Enfim, estamos tentando novamente a nossa conexão, e se mais uma vez falhar, nós interrompemos e voltamos daí através do notebook, fazendo isso que precisamos fazer. Enfim, amigos, são essas coisas que acontecem que a gente nem entende, porque se ninguém mexeu, não havia razão para ele desligar. Não entendemos bem. Mas estamos aqui, graças a Deus, e vamos continuar então a nossa transmissão. E se estejam, se puderem me dar um positivo, alguma coisa assim, de que verdadeiramente nós estamos então fazendo a nossa transmissão. Voltou, a Brígida já nos deu o retorno aqui. Obrigada, Brígida. Nós precisávamos desse retorno para saber. Não sei se vocês viram aí, mas eu comentei mesmo de que falávamos de efeito físico e de fraudes espíritas, mas existem fenômenos que não são fraudes. E, de repente, nosso celular desligou, apagou inteirinho e reiniciou sozinho. Uma coisa inusitada, porque ele está afixado, não tem qualquer, não há ninguém interagindo com ele mecanicamente, ninguém está segurando, ele está firme no suporte, nós não sabemos dizer. Mas vamos lá, porque essas coisas acontecem. Nós estávamos vendo então a semana passada a respeito de fenômenos físicos que poderiam ser fraudados. Mas para ser fraudados, que não eram fenômenos tão simples assim, eles precisariam não só daquele
Só um prestidigitador não daria conta. Então ele precisaria de ter uma equipe que pudesse organizar todo um cenário com ele, a fim de que ele pudesse então fraudar aquele exercício, que seria movimentação de objetos, levitação de objetos pesados, golpes na madeira, na parede, no teto, aparições. Quer dizer, só um prestidigitador, que seria um mágico, ilusionista, ele não conseguiria fazer isso. Mas se ele tivesse uma equipe, ele poderia sim organizar isso para uma apresentação num palco, um efeito Spielberg para todo mundo poder ver. Era possível, mas os espíritos fazem mesmo isso. Então, o conselho de Kardec, foi a última coisa que nós vimos, é que tenhamos sempre muita atenção. Observemos o ambiente, observemos as pessoas, especialmente o caráter daquele que é o responsável, então, pelos eventos, se existe algum objetivo, algum interesse, se estão tirando algum proveito, tudo isso era para ser, então, olhado para se evitar esse tipo de fraude que pode acontecer. E havia uma segunda, então, começando a nossa reflexão de hoje, Kardec faz uma segunda observação a respeito disso. É necessário desconfiar de quem quer que faça desses fenômenos um espetáculo ou objeto de curiosidade ou divertimento, ou que pretenda produzi-los à vontade. Então, mais um reforço, o que é que nós temos que olhar? Esses fenômenos físicos, fossem objetos voando, apagando, desligando, fossem ruídos ou aparições. Esses fenômenos produzidos, então, tem um médium que faz esse tipo de apresentação. Mas se fosse uma apresentação de palco, de espetáculo, para atingir curiosidade, ou para ter público, para cobrar ingresso, ou para divertimento, simplesmente para divertimento das pessoas, nós temos que ter cuidado, porque aí pode haver a fraude. Ele está se comprometendo a apresentar um espetáculo. Para ter um espetáculo, tem que ter toda uma estrutura por trás das cortinas para o espetáculo funcionar. Então pode acontecer e nós temos que observar isso. Onde é que estamos entrando para ver o que, com quem. E ainda há uma segunda atenção que precisamos ter com pessoas que dizem que podem produzir esses fenômenos a hora que quiser. Não é bem assim, então é preciso tomar cuidado também por conta disso, porque não dá para se ter garantia que aquele fenômeno vai ou não acontecer. Às vezes a pessoa pode se frustrar porque ele não acontece. Vamos então ao nosso boa noite, Mara, Marquinhos, Ivete, Thelma, Silvio, Cida, Jane, nós já dissemos, Cláudia, vamos ver quem mais aqui, Clemilda, seu Antônio, sejam bem-vindos. E ainda Kardec vai lembrar, ele disse, vale ainda, nunca é demais lembrar, as inteligências ocultas que se manifestam têm a sua suscetibilidade e querem nos provar que tem seu livre-arbítrio, não se submetendo aos nossos caprichos. Então, muitas vezes, sim, aquele fenômeno era produzido por uma inteligência oculta, quer dizer, um espírito. Mas esse espírito, por inferior que ele seja, ele não gosta de ser pau mandado, como a gente fala. Ele não gosta de ser marionete na mão dos outros, ele tem o seu livre-arbítrio. Então, na hora em que ele começa a perceber que está havendo exploração, que ele está sendo instrumento nas mãos do outro, ele pode não aparecer, não realizar aquela tarefa e não se submeter aos caprichos da pessoa que acha que tem sobre ele todo o poder. Não temos. E assim, diz Kardec ainda, é bom analisarmos alguns subterfúgios empregados em certos casos, que vão premunir contra a fraude e observações de boa-fé. Então vamos ter atenção com subterfúgios, aquilo está camuflado, mas eles podem ter alguma confusão.
Quanto aos que se obstinam a julgar sem aprofundar as observações, seria perdido procurar dissuadi-las. Alguns estarão, então, olhando tudo isso e buscando entender se aquilo é real ou não é real, procurando os ensinamentos para se livrar do engodo. Outros não se interessam por isso, e se eles não se interessam, não adianta nem a gente querer falar, porque eles vão continuar do jeitinho que estão, fazendo do jeito que estão, porque se agradam daquele tipo de situação. Então não há o que fazer mesmo. E por isso ele está sujeito a ser enganado, mas ele acha que está bom assim e vai continuar assim. Boa noite, Jaqueline, Eliana, que estão chegando, Rogério, Clemilda, boa noite. No item 319, continuando então sobre as fraudes, Kardec nos diz o seguinte: um dos fenômenos comuns, fenômeno físico, efeitos físicos comuns, eram os golpes no interior da madeira, no interior das madeiras, né? Parece que a madeira estala, a mesa estala, um móvel estala. Então, onde tem a madeira, poderá um piso de assoalho de madeira poderia provocar estalos. Então, golpes interiores, que é um efeito físico bastante comum, acontece mesmo, mas acompanhados ou não de movimentos de objetos. Então, a mesa que se locomove, um objeto que se desloca sobre a mesa. Então, este é dos fenômenos comuns e é um dos mais fáceis de se imitar. Esses estalos na madeira seriam fenômenos fáceis de serem imitados, especialmente porque a pessoa poderia ter o contato dos pés. Então, um sapato com uma chapinha, vamos dizer, destes sapateadores de dança, poderia ocasionar um barulho estridente num piso de madeira. Poderiam, era algo assim. Ou uma perna de mesa mal parafusada, onde aquele fraudador pudesse tocar o pé e movimentar e assim aquele estalo aparecer. Então existem mil maneiras de fraudar um efeito físico dessa natureza, que é de estalos, de barulhos. E provocava também estalidos nos móveis, porque é possível acontecer isso, deixar algo programado na madeira, algum líquido que você derrame, a madeira incha, a madeira retrai. Tudo isso tem que ser olhado, né? Tudo isso tem que ser olhado, a temperatura do ambiente, tudo isso tem que ser olhado para que nós possamos descartar as possibilidades de uma fraude para termos um fenômeno natural ali acontecendo. Boa noite, Dirceu, e boa noite, Vera, que estão chegando também. Continuava Kardec a explicar a respeito disso, né? Além desses barulhos com os pés, é possível aproximá-las com as mãos também sobre a mesa. Eles podiam provocar uma manobra especial que causava barulho, que na madeira da mesa, eram as mãos espalmadas sobre a mesa, aproximando as mãos de uma pessoa e de outra, e das próprias pessoas que estavam ali aproximando da madeira, fazer barulhos com as unhas dos polegares, uma de frente próxima à outra, haver pequenos estalidos. Por um movimento muscular imperceptível, provoca-se um atrito, que produz um ruído seco. Então, é técnica, a pessoa se aplica nisso, bastante semelhante ao da tiptologia interior, que era o ruído original dentro da madeira. Um ruído, quando ele fala em tiptologia, ele está falando em estalidos que poderiam responder perguntas, um estalo sim, dois estalos não, quase como um código Morse ali funcionando, real. Porém, as pessoas poderiam fraudar usando desses expedientes, da unha na madeira, dos pés batendo embaixo da mesa, onde a pessoa não teria condição de observação. Esse ruído na madeira, ele repercute e produz uma completa ilusão de que realmente está algo acontecendo ali, né? Algo extrafísico, porque algo está acontecendo, provocado, mas algo extrafísico que a gente não estaria vendo esses movimentos.
Nada mais fácil do que fazer ouvir tantos golpes quanto sejam pedidos. Um barulho, dois, um para o sim, dois para o não. Eles poderiam fraudar isso. Um toque de tambor poderia surgir. Vamos dizer, é um trabalho de sonoplastia, né? Efeitos de sonoplastia. Em novelas nós vemos isso. Se bate duas metades de coco num certo ritmo, as pessoas entendiam que tinham cavalos cavalgando e faziam o barulho dos cascos batendo. E era casca de coco. Então, assim como o homem descobriu a capacidade que ele tinha de fazer sonoplastia, caixa de som, etc., também eles já faziam, à época, algumas coisas desse tipo que provocavam esses movimentos, esses ruídos todos. E assim, também poderia ser para o sim ou para o não, combinando um tipo de barulho para uma letra, alguma batida para outra letra, enfim, era possível responder alguma coisa. Como é que nós vamos nos prevenir com relação a tantas possibilidades de fraude nesses fenômenos físicos? Como nós poderíamos nos prevenir, nos colocar a salvo disso? O fenômeno, a fraude não será possível se as mãos estiverem distanciadas uma das outras. Então, se as pessoas não estiverem em contato direto e se o próprio, aquele que se coloca como médium, tiver com as mãos também distantes umas das outras, não juntas entre si, E ali, se elas estiverem separadas, se estiver assegurado que nenhum outro contato pode produzir o ruído. O tipo de ruído, nenhum contato que pudesse ser feito ali produziria aquele determinado som. Esse é um meio de prevenir. Os golpes reais, eles têm uma característica, eles mudam de lugar. Então pode haver um golpe na mesa, um golpe sobre uma abajur, na parede, no teto, ele muda dentro daquele ambiente, não necessariamente ele vai se repetir apenas naquele ponto, daquela mesa ou daquele móvel que ali está. Ele vai percorrer aquele ambiente, o verdadeiro ruído que os espíritos podem provocar como efeitos físicos. E também ele muda de timbre, o tipo, mais alto, mais baixo, mais denso, mais agudo, mais grave. Isso mudaria também. E se fosse algo provocado por nós, pelos encarnados que estivessem ali com a má intenção, eles não poderiam arrumar com tanta facilidade que esse efeito estivesse em todos os lugares. Hoje a nossa tecnologia permite, por isso mais cuidado. Mas na época de Kardec não. Então não era possível, né, fazerem isso tão rapidamente nessa forma. E mudar o tipo de som que era produzido ali naquele ambiente. Assim, continua ele, saltam da mesa, né, mudam de lugar, de timbre, pode acontecer quando produzidos pelas causas que assinalamos ou semelhantes. Saltam da mesa para se produzir em outro móvel que ninguém toca. Tá lá um outro móvel num canto e de repente é lá aquele móvel, aquela cristaleira, onde até podem cair as coisas de dentro da cristaleira e ninguém chegou próximo. E ela não teve, vamos dizer, um golpe de ar, uma luz qualquer, algo que pudesse estourar. Então, pode acontecer, ele vai saltar de um móvel para o outro que ninguém toca, nas paredes, no forro, respondendo a questões não previstas. Esse é outro controle. Porque, à época, eles iam para esses encontros com questões já programadas. Então, eles discutiam o que iam perguntar para os espíritos. Aquele local onde o evento ia acontecer, as perguntas já estavam todas organizadas, o que seria questionado naquele encontro. E um método que a gente tem de garantir que aquilo não é assim uma fraude, olhando todos esses outros pontos, é de que as perguntas não sejam previstas.
Elas vêm assim, no momento, um fala, outro fala, e aí as respostas virão através desses mecanismos que nós estamos conversando. Então, na questão 320, ele vai falar, porque na 319 falou dos golpes interiores, o outro tipo de fenômeno físico, que é a escrita direta. E ele diz, é ainda mais fácil de imitar a escrita direta, onde a letra aparece diretamente. Vamos pensar numa lousa, onde, num repente, apareceria uma escrita. Ou até, vamos pensar, nós vimos isso, se não me engano, no filme Ghost, quando ele entra num escritório que tem vários computadores ligados e cada computador começa a aparecer a palavra assassino, assassino, porque para aquele bandido que o assassinou. Então, isso era um efeito físico, provocado naqueles aparelhos, onde a palavra ia aparecendo, era uma escrita direta, não tinha ninguém digitando no teclado do computador. Não tinha ninguém usando, para onde o bandido olhava, aparecia a palavra escrita na tela de um computador. Então, isso seria uma escrita direta. À época de Kardec, era usado uma lousa ou um papel, onde poderia aparecer alguma coisa escrita de inusitado. Às vezes a gente pensa, mas será que é possível isso? Nós já falamos de um livro que é um livro da ID, que é a editora, né, Divulgação Espírita, se não me engano é Araras, se não me engano é isso. Esse livro chama-se Gaveta de Esperança, e acontece um fenômeno assim, por isso que é Gaveta de Esperança, que os papéis em branco colocados dentro de uma gaveta, onde havia lápis e papéis para poder se escrever alguma carta. De repente, aquela mulher que morava ali tinha, seu filho tinha desencarnado, e ela costumava escrever recados para ele, ela desabafava no papel e guardava ali trancado para ninguém ver. E certa vez ela olhou nos papéis e viu respostas do filho naquele papel. E ela ficou pasma. A partir dali começa a funcionar como um posto de correio, onde as respostas vêm, outras mães sabem do fato e acabam usando desse mecanismo, vão até a casa dela pedindo ajuda para saber também dos seus filhos. Isso não é uma história, gente. O Gaveta de Esperança é aquele tipo de livro que Chico psicografava com mensagens dos jovens desencarnados. E essa Gaveta de Esperança é um jovem, sim, desencarnado aqui no Brasil, que faz toda essa peripécia para se comunicar com a mãe. Então, é lindo de podermos observar, e é uma escrita direta, porque acontece dentro da gaveta. E os espíritos explicam a possibilidade da escrita direta quando o mundo espiritual tem ali grafite, tem ali algo que ele possa utilizar para fazer aparecer as letras naquelas páginas. Então eles usam. E se a gente pensar que grafite é carbono e carbono está no próprio ar que nós respiramos, bom, é o laboratório do mundo espiritual, que é o capítulo do Livro dos Médiuns, de início, lá no início, laboratório do mundo espiritual, mostra como eles fazem essas coisas. Então, é interessante ler esse livro Gaveta de Esperança, porque mostra esse tipo de fenômeno, mas é um fenômeno que pode ser fraudado, que é mais fácil, Kardec ainda fala, que é mais fácil de se imitar do que qualquer outro. Por quê? Agentes químicos bem conhecidos fazem aparecer a escrita em dado tempo numa folha em branco. Então, aparentemente, a pessoa pode ter uma folha em branco nas mãos. E, num repente, aquela folha exposta à luz ou exposta ao calor, algumas letras, algumas palavras começam a aparecer. Quando nós éramos crianças, porque hoje as crianças nem fazem mais essas coisas, mas a nossa época ainda o povo era muito criativo nesse aspecto e se divertia assim.
Nós usávamos suco de limão. Molhávamos um palitinho no suco de limão, escrevíamos numa folha em branco e deixava aquilo ali quietinho, como se a folha estivesse em branco. Depois, quando a gente passava sobre uma vela acesa, onde as palavras escritas com suco de limão, elas começavam a ficar marronzinhas no papel. E a gente lia perfeitamente. Então, a gente dizia que fazia mágica. Quer dizer, é um agente químico, que é o suco de limão, que reage com o calor da chama e muda e produz a coloração diferente naquela folha em branco. Se nós, criança, podíamos fazer isto, as pessoas mal intencionadas para, de alguma forma, levar vantagem sobre os outros, enganar, tirar proveito, não sei, o desejo de cada um, ela pode muito bem arranjar outros elementos, descobrir outros produtos químicos que façam a mesma coisa que a gente fazia com suco de limão. Quem nunca fez isso na vida, experimente. É interessante. É muito interessante a gente ver como reage. É uma questão química, não existe segredo, mas era uma possibilidade de fraudar uma palavra, de fraudar uma carta, um ensino, fazer algo aparecer ali que até então não estava visto por nós. Vamos lá, Lena, Regiane, Gláucia, Edilane, boa noite a todos, amigos, Simone, Cláudia, que estão chegando aqui conosco, né? Deixa eu ver o que a Cláudia estava dizendo, a Cláudia Berbari. Uma pessoa que frequenta determinado centro, desencarna, ela só pode se comunicar no centro. Não, Cláudia, o centro não significa nada para ela. Ela vai onde tiver alguém na mesma sintonia com ela e que ela possa, através daquela pessoa, dar a sua comunicação, o seu recado. Nós estamos cansados de ver isso. Pelo contrário, pode ser que ela nunca deu uma comunicação no centro que ela frequentava. Não tem ali um elemento com afinidade tão grande com ela como outro, o seu vizinho, um outro amigo, uma outra pessoa qualquer em outro ambiente. Então, nós não estamos limitados a espaços físicos. O nosso contato será sempre por questões de afinidade. Aí é isso que é o primeiro ponto para estabelecer contato mental entre uma criatura e outra. Parede não significa nada. Quer dizer, é deste centro, vai dar comunicação desse, não vai no outro, imagine, de jeito nenhum. Bem, continuando então a questão das fraudes, e boa noite para Renato, para Iara, que também chegaram aqui, falando da escamoteação, que é a capacidade de enganar. Então Kardec diz, ele poderia também, no caso da escrita direta, ainda que não houvesse um reagente para aparecer a letra, ele poderia trocar habilmente a folha de papel. Ele já sabia das pessoas que iriam participar. Tem um outro filme que eu gosto muito, velho, gente, eu estou falando de filmes antigos, mas vocês procurem. Nós quisemos até, falamos muito de um filme aqui, tentamos encontrar, e eu descobri que no Brasil ele não foi liberado. Nos Estados Unidos ele é livre, mas aqui não, que era O Encontro, e é um filme de 2001. Este filme também antigo, uma comédia com o título Fé Demais, Não Cheira Bem. É interessante, a gente tem que falar bem devagarzinho para não dar cacófato. Então, fé demais, não cheira bem, era uma questão de fé. E mostra muito dessas coisas, dessas organizações, dessas fraudes que nós estamos vendo aqui. É interessante, é uma comédia gostosa de assistir, mas tem um fundo muito bom. Embora tudo ali seja para fraudar, é aquilo, Deus aproveita, né? Quem tem merecimento, tem. Então, aqui o escamoteador, que é esse que está disposto a enganar, ele pode trocar habilmente uma folha de papel em branco por uma folha de papel escrita, e é tão rápido que a pessoa nem percebe. Nós temos nos dias atuais determinados golpes, onde alguém troca o nosso cartão de crédito numa velocidade tão grande
que a gente não percebe e entrega para outra criatura, nós com senha e tudo, passa tudo para ele e nós ficamos com algo que depois a gente bate o olho e diz, mas não é meu nome que está aqui. Mas eu nem vi que ele trocou. É a rapidez do prestidigitador, a velocidade dos dedos. Nós estamos vendo isso com seringas de vacina, a rapidez com que troca e a pessoa, né, acha que tomou alguma coisa e no fim a troca está ali filmada e quando você vê com mais atenção o filme ou vê numa câmera lenta é que se percebe que foi fraudado. Então isso, trocar uma folha de papel escrita, tranquilo, né? Aí nós vemos aqui a questão, trocar a habilidade com a habilidade uma folha de papel. O desvio da atenção, ele desvia a sua atenção por 1 segundo. Você tirou os olhos 1 segundo, já pode ter sido lesado, já pode ter sido enganado, já pode ter sido trocado. É 1 segundo que você perca de vista. E escrita rápida de algumas palavras também. É comum, poucas palavras curtas no papel. Vamos dizer que numa folha de papel, você está lá todo interessado em saber do ente querido e questiona sobre ele, e de repente aquele médium puxa a folha de papel e aparece aí, socorro. E vocês, nossa, ele está precisando de ajuda. No entanto, foi uma palavra a esmo que, conforme Kardec narra, não somos nós, mas ele está dizendo que era comum pessoas colocarem pontas de grafite, pedaços de grafite embaixo das unhas, e aí rapidamente escrevia, né? Só com as unhas sobre o papel. No entanto, o grafite estava por trás da unha, estava embaixo da unha, para que a pessoa então pudesse fraudar. Então são 1000 maneiras que existe de enganar esses fenômenos físicos que a gente sabe que existem e que nós podemos passar apertado por conta disso. No item 321, vem outro tipo de fenômeno, que pode também ser fraudado. O fenômeno de transporte. Transporte é quando um objeto é deslocado de um ambiente para outro, ou dentro do mesmo ambiente, vamos dizer, de uma ponta da mesa para outra. Aquele copo se desloca diante dos olhos de todo mundo. Sai de uma ponta da mesa e vai parar na outra. É um deslocamento de um objeto. É um transporte de um objeto. Há muitas vezes é um objeto que não estava no ambiente. Não estava ali naquele ambiente. E surge sobre aquela mesa algo que nem pertence àquele ambiente. É transporte de objeto. É trazido o objeto até ali. Então, esse é um fenômeno. Conta-se, as pessoas que tiveram a oportunidade de participar de trabalhos mediúnicos com Chico Xavier tinha essa possibilidade, haviam espíritos que trabalhavam com ele, que realizavam fenômenos físicos assim. E nos contaram que num determinado trabalho em que eles estavam, quando estavam ali durante o trabalho mediúnico, e quando o trabalho acabou, as pessoas tinham sobre a mesa conchinhas do mar. E conchinhas do mar com água do mar, ainda úmidas. Agora imagine, lá em Minas Gerais, a que distância estava o mar. Como aquelas conchinhas apareceram ali e ainda com águas do mar. A Thelma está lembrando do Sai Baba. Sim, Sai Baba fazia efeitos físicos, o vibute que ele manipulava as mãos e jogava, e aquilo enchia jarras e jarras, que era curativo. Ele fazia esse transporte de objetos, entregava um objeto para uma pessoa, uma joia, bala para as crianças, fazia. Então, são pessoas que fazem, e ele fazia diante dos olhos de todo mundo e em público. Então, existem pessoas que conseguem esses fenômenos, mas vejo que são fenômenos fáceis de serem fraudados. Então, ele lembra desse fenômeno de transporte, que é uma habilidade do escamoteador, daquele que gosta de fraudar. Então, ele faz algumas observações. A primeira, que a obtenção facultativa
e fácil pode pelo menos ser considerada suspeita. Facultativa e fácil. Tá fácil demais ele produzir isso toda hora, e chama a plateia e acontece, chama a plateia e acontece. Então, vamos ficar atentos, é um pé atrás, vamos observar mais, porque é suspeito pelo menos. A escrita direta está no mesmo caso. Se consegue esse fenômeno com tanta facilidade, às vezes depende dessa habilidade da pessoa que está ali, e não como um fato real. No item 322, continuando a falar, diz Kardec, no capítulo sobre médiuns especiais, mencionamos, de acordo com os espíritos, as aptidões mediúnicas comuns e as que são raras. Então, veja bem, de acordo com os espíritos, aquilo que eles dizem, olha, isso é bem comum acontecer, isso aqui é muito raro acontecer. Ele faz essa separação. Portanto, fenômenos físicos com tanta intensidade ou com um grau maior de intensidade é raro. Por isso o cuidado, não é toda hora que a gente vai ver uma coisa dessa. É conveniente desconfiar dos médiuns que pretendem possuir estas últimas, ou seja, as raras, muito facilmente, ou ambicionam dispor de múltiplas faculdades, pretensão muito raramente justificada. Porque, claro, o médium que apresenta uma mediunidade que não é comum, bom, o que seria comum nos nossos dias atuais? A psicofonia, que seria o médium de incorporação, aquele que fala, a psicografia, que seria o médium de intuição, de inspiração, ou psicógrafo semimecânico ou mecânico, mas seria escrita. Isso é bem comum nos nossos dias. Mas existem determinadas faculdades que não são comuns nos nossos dias. E que algumas são bem raras na atualidade. Por conta disso, o fenômeno de materialização, por exemplo, não é comum nos nossos dias. Se tornou alguma coisa rara. Então é preciso cuidado quando disserem, olha, tem materialização ali. Calma, observe. Vá, observe, preste atenção, porque é raro. E tomar um cuidado especial com médiuns que pretendem ter essas faculdades, que estão aí ansiosos por desenvolver faculdades excepcionais, faculdades raras. Portanto, é preciso esse cuidado, porque isso serviria muito para engodo, para engano, ou que ambicionam ter múltiplas faculdades. Por exemplo, ele é um médium de psicografia, de psicofonia, de materialização, de cura. Olha quanta coisa! É muita coisa, de pintura mediúnica. É muita coisa para uma única pessoa. Ele movimenta objetos, ele faz uma série de coisas. Não é comum ter múltiplas faculdades mediúnicas funcionando no mesmo grau de intensidade. O Chico orientava que nós temos, sim, muitas possibilidades mediúnicas, mas nós temos sempre um tipo de mediunidade que é aquele canal mais limpo, que mais fácil de ser trabalhado, que os espíritos aproveitam mais, porque é exatamente onde nós temos mais necessidade de trabalhar. Então, um tipo mediúnico é exatamente o que nós podemos ter. Um tipo de mediunidade. Raramente vamos ser dois, e quanto mais número aumentar, mais raro é. Alguns têm a manifestação psicofônica, mas nem por isso vão ter outros tipos de mediunidade. Então é preciso cuidado, porque esse abrir muito leque não nos dá bem a condição de termos qualidade naquilo que estamos fazendo.
a não ser que fôssemos então alguns médiuns, né, com potencial de trabalho mesmo, um mediunato, como a gente chama, um mandato mediúnico, e aí Chico era um deles, nós estamos falando dele, que tinha um punhado de condições mediúnicas, e em tudo isso ele então atendia as pessoas das mais variadas formas e dava demonstração disso tudo da mais variada forma. A Flávia dizendo que assistiu Fé Demais Não Cheira Bem e é muito bom, e eu assista de novo, Flávia, que agora você vai abrir mais os olhos, vai ver mais coisa. E a Cláudia falando se intuição seria um tipo de canal, um tipo de mediunidade. Sim, a intuição é o primeiro, né? Que todos nós temos intuição. Então, em alguns ela é muito aguçada. Quer dizer, é um canal. Se lhe foi dada a intuição, ela que use isso para o bem. Tudo que nós temos como ferramenta de trabalho mais desenvolvidas é na intenção de usarmos para o bem, de fazermos o melhor com aquilo que temos. Então, nós precisamos aplicar bem os nossos dons. Continuando desta condição de mediunidades, de manifestações físicas, Kardec vai falar no 1326 das manifestações inteligentes. Olha que interessante, ele falou aqui de vários tipos de manifestações físicas. Então, movimentação de objetos, ruídos, transporte dos objetos, escrita direta, coisas físicas. Mas ele vai falar um pouquinho também da fraude nas manifestações inteligentes, onde ele diz que oferecem uma menor garantia de fraude, mas nem por isso estão ao abrigo da imitação, pelo menos no que respeita às comunicações banais e vulgares. Então, muitas vezes, não há nenhum espírito se comunicando via aquele médium psicógrafo. Ele está imitando, ele está repetindo clichês. Às vezes a gente vê isso em algumas dessas chamadas noites de psicografia, de cartas consoladoras. Já observei que muitas vezes não vinha daquele ente querido, vinha lá um mentor ou algum dando um recado, mas você observava o corpo da mensagem, era um clichê, repetia-se aquilo para muitas pessoas, as mesmas falas. Então, quer dizer, quem garante que realmente estaria ali um espírito ou o médium já tinha estabelecido aquele tipo de resposta para quem solicitasse alguma coisa e ele não conseguisse perceber nada extrafísico e para não deixar sem resposta vinha aquele clichêzinho. Ele fala que a manifestação inteligente ela é menos fraudada, mas pode ser sim imitada, pelo menos no que respeita à comunicação, essas banais e vulgares. Estamos bem, ou está em tratamento e vai receber alguma coisa. E sempre essa conversa, nada específico. O Gil está questionando se essas mediunidades são adquiridas por merecimento de crescimento espiritual. Não é, Gil, não é. Essas mediunidades, as mediunidades todas, estão associadas a nós como ferramenta para trabalho. E é claro, quem vai trabalhar numa horta precisa um tipo de ferramenta. Quem vai trabalhar numa cozinha precisa um outro tipo de ferramenta. Quem vai trabalhar num escritório precisa um outro tipo de ferramenta. Então são ferramentas que nos foram dadas para olharmos qual é a seara do trabalho. Por isso que se diz, né, que é mediante a ferramenta que nós sabemos onde vamos trabalhar. Quer dizer, vamos olhar a seara de trabalho. E sejam quais forem as ferramentas, todas elas foram dadas para se produzir algo, e algo bom. Claro que quanto mais usamos a ferramenta, mais ela se afia, mais ela se torna apta. No Evangelho é uma citação a respeito de uma enxada que é largada num canto e enferruja.
e a outra que vai sendo afiada com cada enxadada que é dada no chão, ela vai sendo afiada, ela está no trabalho. Quer dizer, a ferramenta, a mediunidade, o tipo de mediunidade é uma ferramenta para fazermos algo de bom. Se estivermos usando verdadeiramente, ela vai cada vez se aprimorando mais, cada vez ficando mais afiada, mais fácil de ser trabalhada. Ela é sempre, vamos dizer, no computador, aquilo que nós acessamos com mais frequência, quando nós ligamos e vamos ali, ele rapidamente abre aquele programa, porque nós acessamos constantemente. Mas existem programas que estão aqui instalados que nós nunca acessamos ou raramente acessamos. Então, quando acessamos, ele é mais lento, ele precisa de atualização, é assim que funciona. Para a mediunidade, é a mesma coisa. É a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Portanto, nós temos que ter só atenção. É como um dom, todas as nossas faculdades são dons. A visão é um dom, a audição é um dom, tudo é um dom em nós. Quer dizer, é uma bênção de Deus para que apliquemos bem na nossa vida. Então, dizer que é uma coisa tão especial, nós cairíamos em contradição com aquilo que a própria doutrina diz, que mediunidade é uma faculdade do organismo, é uma possibilidade orgânica. A utilização dela é outra história. Aqueles que têm a ferramenta já em condição de uso, já estão ali comprometidos com ela, é outra coisa. Fran, boa noite. Um abraço para os amigos do Antônio Martins de Guaratinguetá, que a gente gosta tanto do pessoal aí. Graças a Deus estamos juntos. Obrigada pela companhia. E vamos seguindo então a respeito desta manifestação inteligente podendo ser fraudada. Acredita-se haver mais segurança nos médiuns mecânicos no tocante a ideias e aos embustes. Acredita-se haver, porque o que é a psicografia mecânica? É aquela onde o médium poderia estar conversando, ele poderia estar vendo um filme, ele poderia estar se alimentando, ele poderia estar usando uma das mãos numa tarefa e a outra escrevendo num papel um recado, uma mensagem. Ele poderia. Ele poderia estar escrevendo com as duas mãos, cada uma num papel. E aí ser um ato mecânico e ele conversando outro assunto. Teríamos 3 assuntos, um na mão esquerda, um na mão direita e a boca falando com as pessoas. Então isso era uma psicografia mecânica. Isto garantiria um pouco mais. Mas nós sabemos também que existe o teatro. As pessoas fingem, né, muito bem, se treinam para isso e acabam produzindo esses efeitos também. Muitas pessoas preferem os intermediários materiais, que é o caso do Gaveta de Esperança, onde aparece a mensagem. Há alguma coisa, deixa-se alguma coisa e ali estabelece um contato. Há um cuidado com a fraude que infiltra-se em toda parte. Kardec diz, tenha cuidado, porque tudo no mundo atual então, tudo é motivo de engano, são telefonemas de pessoas nos enganando, são cartas que nós recebemos e olhamos para aquilo como se aquele documento fosse perfeito e de repente tem pessoas pagando algo que ela acha que recebeu ali uma notificação de uma prefeitura e aquilo era falso, o dinheiro vai para uma conta em outro lugar e a gente não percebe. Então, é uma habilidade grande daqueles que fraudam e nós temos, por isso, que ter muita atenção para não cairmos nesses enganos todos que são produzidos intencionalmente. E uma última observação que ele faz dentro desse capítulo é o que afasta todas as dúvidas. São pensamentos expressos pelo médium, seja ele mecânico, intuitivo, auditivo, falante ou vidente. Falante é a turma da psicofonia. A época de Kardec chamava-se médium falante. Depois passou-se a médium incorporação e hoje falamos médiums de psicofonia. Então,
pensamento que é expresso. O que vai garantir para nós é a essência daquilo que está sendo falado, que está sendo escrito. Aquelas informações que estão contidas na fala ou na escrita é que vão afastar as dúvidas sobre a veracidade daquela comunicação que está sendo produzida. Há comunicações que extravasam das ideias, dos conhecimentos e mesmo do alcance intelectual do médium. Então, há coisas que vêm de acordo com aquilo que o médium tem capacidade. E mesmo a sua capacidade ajudando a comunicações mais limpas, nós temos que observar se aquilo que está sendo manifestado é 100% do parecer do próprio médium. Para então sabermos se seria do mundo espiritual ou se seria a forma de pensamento do próprio médium. Reconhecemos ao charlatanismo uma grande habilidade e fecundos recursos, mas não lhe reconhecemos o dom de transmitir saber ao ignorante nem espírito a quem não possui. E aqui é aquela ressalva, muitas vezes, uma criatura, um médium, que não teve tanto intelectualismo na vida, é capaz de responder coisas fantásticas. Nós vamos ver um exemplo disso na própria codificação, na formatação do Livro dos Espíritos. De início, Kardec utilizou-se para as questões do Livro dos Espíritos, pelo menos a primeira edição, as 501 perguntas e respostas, ele se utilizou de médiums meninas moças, 15 anos, 14 anos, 16 anos, meninas, jovens. E isso deu credibilidade, primeiro porque à época não era comum a mulher ter cultura suficiente para responder o que essas meninas responderam através da escrita. As perguntas eram formuladas e elas escreviam as respostas. O espírito X está escrevendo a resposta e lá ia a resposta. Então não era do domínio daquelas jovens todo aquele conhecimento que a gente vê ali, aquela filosofia toda que veio, elas não tinham domínio disso. Elas não tinham esse conhecimento todo, eram muito crianças, não tinham toda essa educação intelectual para responder tudo aquilo que estava ali. Então isso já era uma garantia. Como a mulher também a mulher se dedicava a trabalhos manuais, a permanecer no lar. Então esse tipo de tarefa que elas se submetem não era comum. Isso também era uma garantia. Elas saíam de um ambiente doméstico para um ambiente social, jovenzinhas, num ambiente social, num ambiente de adultos, que também não era comum, e ali elas produziam esses fatos. Então isto, vamos lembrar outro momento, narrado na biografia de Eurípides Barçanufo, quando ele vai à primeira experiência de centro espírita, de sessão espírita, na Fazenda Santa Maria, quando é aquela primeira noite onde vários fenômenos mediúnicos acontecem e Eurípides está ali presenciando todos eles. Mas o que mais impressiona Eurípides, e que veio em resposta do seu pensamento, porque ele não verbalizou isso, é que ele pediu uma mensagem de Vicente de Paulo. E Vicente de Paulo trouxe essa mensagem inteira em francês por um trabalhador da fazenda, por um homem do campo, muito rude, muito simples. Esse homem era analfabeto. E a mensagem veio limpa, perfeita. Então, como não acreditar? É isso, essas coisas que vão dando a garantia, o testemunho da veracidade da comunicação. A melhor garantia, porém, diz Kardec a todos nós, né? É a moralidade do médium. Então, observa essa pessoa. Porque, às vezes, né, nós vestimos as nossas fantasias de vida em sociedade. Vamos para tal lugar com um comportamento, uma linguagem. Vamos para outro lugar com outro comportamento e outra linguagem. Não usamos a mesma linguagem normalmente, aqui e ali. Isso precisa ser muito do caráter da pessoa para que ela se comporte igualmente num ambiente em que está sendo observada ou não. Para que ela tenha o mesmo tipo de linguagem dentro do lar e lá fora, onde ela precise.
comportamentos semelhantes, independente de onde ela esteja, isso é que dá a moralidade do médium. Observa quem é essa criatura, qual é o comportamento dela. E aí nós vamos poder tirar uma ideia de quem é. A ausência, observa a ausência de todas as causas de interesse material ou de amor próprio que pudesse estimular o exercício das faculdades mediúnicas. Porque às vezes há interesse por trás, a projeção social, o estrelismo, o reconhecimento público, outras vezes é interesse material mesmo, atendendo essa ou aquela pessoa, ele vira o guru dessa ou daquela pessoa e passa a receber alguns benefícios para atender esta ou aquela pessoa. Observemos o interesse. Chico tinha um cuidado tão grande com essas coisas. Chico ganhou, materialmente falando, muitas coisas de pessoas agradecidas pelo uso da mediunidade que ele teve para com elas. De alguma forma atendeu os seus interesses, suas expectativas, suas esperanças, e elas se sentiram gratas. Quiseram compensá-lo. Frederico Figner, o irmão Jacó, Frederico Figner vivia no Rio de Janeiro, tinha aquela empresa de discos Odeon, cuidava de artistas, e ele tinha uma fortuna acumulada muito grande, né? Era um judeu espírita e tinha uma fortuna acumulada muito grande. E quando ele desencarnou, ele deixou 1/3 dessa fortuna em testamento para Chico Xavier. Para se ter uma ideia, onde é a Fiocruz, né? Onde é a Fiocruz, não, o lado dos artistas do Rio de Janeiro é a casa, foi criado por Frederico Figner. A casa dele é um instituto hoje no Rio de Janeiro. Então, ele tinha esse patrimônio e deu para Chico 1/3. Chico não queria aceitar em hipótese alguma. Estava em testamento. Ele deixou como herança para que Chico pudesse ter um patrimônio, um bem. Chico doou integralmente para a Federação Espírita Brasileira, que criar um parque gráfico para poder imprimir livros espíritas. Não ficou com tostão. Todo aquele patrimônio foi para a Federação Espírita Brasileira, a fim de que pudessem criar um parque gráfico. Ele ganhou fazendas inteiras, que ele deu a instituições, transformou as instituições em orfanatos, em asilos, a hospitais. Ele doou tudo. Todos os seus livros já saíam lá do prelo com o direcionado para esta ou aquela instituição. A renda daquele livro seria para esta ou aquela instituição. Fala-se até que Chico costumava comprar dos seus livros quando ele queria presentear algum amigo. Ele comprava dos próprios livros para presentear um amigo. Então veja a integridade, a conduta moral, né? E é isso que vai garantir o resultado desse trabalho mediúnico, a confiança que podemos ter na pessoa. Não há interesse. É porque essas mesmas causas de interesse podem levá-los a simular aquelas mediunidades que ele não possui. Leva a simular, a enganar, a teatralizar aquilo que não possui. Minha gente, o tempo passou tão rápido que agora que eu vi que extrapolamos aí. Foi os 2 minutos que nós tivemos de um apagão no início para ver o que é um efeito físico. Mas nós queremos agradecer a companhia. Se Deus quiser, terça-feira que vem, adentraremos esse que nós consideramos então o último capítulo que vamos começar a reflexão, que é o capítulo 29, que trata especialmente das reuniões e das sociedades espíritas. Após o Livro dos Médiuns, como nós temos a intenção, iniciaremos sim o estudo da obra, terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos seguindo a ordem para que possamos ver a codificação. Então, se Deus quiser, continuaremos nessa sequência. Nós agradecemos muito a companhia de todos para que possamos, né, aproveitar ao máximo isso que estamos vivendo, a nossa própria encarnação. E amanhã, se Deus quiser, quarta-feira,
estaremos aqui com a nossa reflexão da obra Pão Nosso de Emmanuel, e acredito que é a de número 90, amanhã, ou 91, já não estou meio perdida, mas amanhã, se Deus quiser, estaremos dando sequência à obra. Vamos encerrando hoje agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus e relembrando aqui uma pequena parte de uma dessas mensagens. Essas mensagens são ótimas e nós precisamos aproveitar. E esta fala sobre os dias difíceis. É uma página de Emmanuel que diz: nos dias difíceis, reflete nos outros dias que já se foram. Depois de atravessados trânsitos e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os vencestes e de que fonte auriste as forças necessárias para te sustentares no refazimento durante os dias e depois das refregas sofridas. Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha e, sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiu a medicação ou a providência ideal para arrebatarem-no da morte. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já venceste e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentará também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem atrapalhar. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, que a paz e a luz esteja em todos os lares nesse planeta Terra. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser.